Ney, diretor executivo nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, vem aqui ao programa falar sobre a sua visita aqui à região do Cariri. Ele é palestrante, diretor executivo nacional da CUT, com o tema Reforma Sindical e Trabalhista PAC sob a ótica dos trabalhadores. Boa tarde, Expedito Solanei, é um prazer tê-lo aqui na nossa TV. É a primeira vez em Cariri? Sim, primeira vez. Tá aberto. Primeira vez. Agora, depois de adulto. Deixa eu só, mais uma vez, está aberto, sim. Tá aberto. Está ligado, com certeza. Vamos conversar com o nosso telespectador. É a primeira vez que você vem e o grande objetivo é sentar com a classe trabalhadora e discutir exatamente esse tema que nós abordamos agora? Perfeitamente. Discutir a reforma sindical, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o PAC sob a ótica dos trabalhadores. Como é que está o microfone dele, senhor Francisco? Abaixo, então vamos trocar de microfone sem problema. Obrigado. Programa ao vivo, ótimo, né? Agora ficou melhor. Então é a primeira vez que você está vindo aqui ao Juazeiro, vou repetir a pergunta, talvez o telespectador não tenha ouvido a sua resposta. Primeiro, agradecer isso mesmo, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Pois não. Segundo, realmente, eu vim aqui em Juazeiro do Norte como criança. Eu sou pernambucano. Veio como filho de Romeiro. Filho de Romeiro. Como exatamente. Romeiro, consequentemente, né? Consequentemente, nessa terra maravilhosa. Então, pois não. Estou vindo aqui a convite dos companheiros sindicatos comerciários daqui de Juazeiro, o companheiro Toizinho e a sua diretoria, e lá no CRA fazer esse debate hoje à noite. Enquanto dirigente nacional da CUT, tem em pauta aí a reforma da Previdência, sobretudo pelo atual ministro da Previdência, Leandro Marinho, o PAC, que é um programa importante, sobretudo para nós aqui no Nordeste, que de fato tem muito recurso para cá, mas que tem problema. Nós temos várias críticas ao PAC e discutir também a reforma trabalhista e sindical. São reformas que dizem respeito e interesse a nós, trabalhadores e, sobretudo, as organizações sindicais aqui do Brasil. Dando informação, o PAC significa Programa de Aceleração e Crescimento, recém-lançado pelo que tem trazido, mostrado um montante de recursos muito grande, mas também tem trazido muito descontentamento. E hoje vocês que fazem, inclusive, a Central Única dos Trabalhadores, que tem demonstrado um apoio ao presidente Lula, ao seu governo, também são descontentes em alguns pontos. Você poderia destacar quais seriam esses pontos? Assim? Sim, primeiro tem um ponto pacífico entre todos nós, que não tem sentido, inclusive, estar no bojo do programa do PAC, do Programa de Aceleração, que é a PLT 001, que limita os gastos da folha de pagamento dos servidores públicos federais em 1,5%. Nós achamos que não tem a ver com o Programa de Aceleração do Crescimento, um limite de gasto da folha de pagamento do funcionalismo. Uma redução, você não pode dizer que é progresso, né? Crescimento. Isso, e que a folha de pagamento não tem a ver com o crescimento do país, com resolver os gargalos históricos do país, como o saneamento básico, a questão das vias, das rodovias, das estradas, né, da questão dos portos, aeroportos, enfim, a infraestrutura, que tem problemas históricos. Nós achamos que o limitador de gastos com o funcionalismo não tem a ver com o crescimento, com o desenvolvimento do país. Certo. Então, inclusive a própria folha, o crescimento vegetativo dos concursos públicos que estão ocorrendo, e mais os planos de cargos de carreira que já existe, esse limitador por si só, esses pontos por si só, já chega a esse 1,5% que o próprio governo diz que é o seu limite para dar de recomposição salarial dos servidores. E sem falar na questão das contratações de serviços terceirizados, que o governo Lula tem deixado uma marca forte. Recentemente houve uma crítica, né, mais cargos foram criados, inúmeros cargos foram criados, e apesar de a gente ver também a boa vontade dele em realizar concursos. Mas mesmo assim, hoje o número de pessoas que prestam serviço a esse governo é muito grande. E isso, na minha concepção, incha a folha de pagamento, né? Então, exatamente. É mais uma isso sai do controle social. Agora, nós vamos estar no Sindicato de Servidores Públicos Federais aqui do Crato. E para a Confederação Nacional de Servidores Públicos Federais, para a CUT, nós defendemos que o serviço público, quem ingressa no serviço público, seja via concurso público. Correto. Inclusive cargos da própria administração sejam cargos técnicos. Né? E tem várias. Eu vou dar só um exemplo a você, o que é a questão desses cargos politiqueiros, né? O que nós estamos vendo hoje, a nível de nação, já que nós estamos falando a nível nacional, esse acidente da TAM, né? O pessoal que está à frente da ANAC,
O dia desse um deputado federal disse uma coisa interessante, mas esse pessoal não sabe nada, não entende nada de aviação, mas está lá, ocupando cargos importantíssimos. E só para fechar, vindo à esfera estadual, tomei conhecimento de uma cidade aqui no estado do Ceará. Recentemente foi empossado um novo diretor no departamento estadual de trânsito, no caso o Detran. Eu conheci a pessoa, o nosso cinegrafista, nosso câmera também aqui também lá, morou muitos anos no Iguatu, vou até dizer. A pessoa tinha uma experiência, não tinha nada a ver, vendia tecido. E hoje está lidando com uma questão primordial, essencial, que é o trânsito numa grande cidade importante do estado do Ceará. Mas por quê? Porque pesou a nomeação política, o fator político. Né? E deixa eu colocar lá uma pessoa de carreira que eu conheço, vários, hoje no estado do Ceará, dentro da própria instituição, que tem uma capacidade enorme, conhecimento de causa mesmo das ações de trânsito no estado, mas que estão em outros cargos bem inferiores àqueles que poderiam estar exercendo. Então esse país peca muito por isso, lamentavelmente. Sem dúvida nenhuma, é o patrimonialismo, a indicação política, enfim, isso tem atrasado, nós temos acordo. Eu imaginava que Lula pudesse acabar com isso, né? Vamos acabar com o QI do quem indica e transformá-lo no QI do coeficiente intelectual, né? Então eu pensava muito nisso, mas lamentavelmente o que eu senti é que governante nenhum, na minha concepção, pelo menos que eles me mostram, tem condição de administrar sem esses acordos, sem esses conchavos, sem lamentavelmente essa venda de cargos que hoje acontece em consequência do apoio político. Eu me entristeci muito em relação ao Lula, que sempre votei como eleitor até a sua primeira eleição, a segunda agora não votei, tive nos meus motivos. Aliás, eu não votei foi em ninguém. A verdade é essa. Na primeira vez eu me acovardei diante do meu ato cidadão, que é o do voto. Mas estava tão decepcionado que preferi não ir lá e acreditar em mais ninguém nessas últimas eleições. Mas pulando essa parte, vamos aqui para a região do Cariri. Então hoje, às 5h30 da tarde, você vai estar dando uma palestra no SINTCEF, localizada na rua José Carvalho, 240, no centro do Crato. Perfeitamente. Vamos tratar desses pontos. O PAC, como falamos agora há pouco, que evidentemente tem algo positivo, que é o Estado voltar a ser indutor do crescimento, do desenvolvimento. O Estado está entrando com grande parte de recursos para que resolva-se esses gargalos históricos de infraestrutura, como estava falando, mas que tem muita coisa que nós também criticamos. O controle social, por exemplo, a sociedade civil organizada, as centrais, os trabalhadores não têm nenhuma participação no controle. Num comitê de controle de para onde está indo esse recurso, quem é que está indo e, sobretudo, o reinvestimento, o retorno dessas grandes empresas que vão ser instaladas, esses valores que vão ser investidos. Segundo, a meta de empregos. A meta de emprego formal, de emprego que não seja precarizado, que não tenha salário miserável. Ou seja, o governo está entrando com grande parte dos recursos, então você tem que ter no mínimo a contrapartida social. Então são esses pontos que a gente tem de crítica. O que tem de positivo, sem dúvida nenhuma, é o Estado voltar a investir e ser indutor do desenvolvimento, do crescimento do país. Nós achamos isso positivo. Correto. Então, só mais uma vez, Rua José Carvalho, 240, centro de Juazeiro, sede do SINTCEF, desculpem, centro do Crato. Do Crato. SINTCEF, hoje, 5h30 da tarde. Perfeitamente, e pegando, só finalizando, não só o PAC, nós vamos estar discutindo. Está discutindo a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a reforma sindical. Reforma sindical e trabalhista, PAC sob a ótica dos trabalhadores. Esse é o tema da sua palestra. Hoje à noite. Então, aproveitamos para agradecer a oportunidade e estamos aí para construir esse novo país, construir esse Brasil que acabe com isso, com essa coisa que é de não ter uma pessoa competente que tenha capacidade para fazer com que aquele serviço público de fato funcione de forma que atenda o cidadão. Concordo. Que acabe com essa coisa da ingerência política, certo, sem dúvida. Do emprego pela janela, etc. Nós temos crítica radical aí, se não concordamos. Tá bom demais. Conversei com o Expedito Solanei, da Executiva Nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar-lhe uma boa palestra e sempre voltar ao Cariri, volte mais vezes e nos visite, tá bom? Muito obrigado. Nada. Conversei com o Expedito, muito obrigado, Expedito. Vá com Deus. 5h30, no SINTCEF, lá na cidade do Crato. Essa palestra é importante com o Expedito Solanei. Você vai ver antes